Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje faremos um CIMEPcast com o Dr. Ricardo, advogado da Defensoria Médica do CIMEP. Seja bem-vindo, Dr. Ricardo. Obrigado, doutor Rodrigo. À disposição sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema um tanto quanto complexo, né, que é a incorporação da gratificação de plantão na prefeitura, né? Que antes da gente começar esse podcast, o senhor estava me explicando, me mostrando a trilha que até agora foi percorrida pelo CIMEP para conseguir emplacar essa conquista para os médicos, né, doutor Ricardo? Então vamos conversar sobre isso. Perfeito, doutor. O momento é oportuno e o tema também. Pelo seguinte, hoje nós estamos semanalmente, né, diariamente nós atendemos no Sindicato dos Médicos, pela Defensoria Médica, e para o senhor ter ideia, nos últimos atendimentos, eu posso dizer que no mínimo 1/3 dos atendimentos foram voltados para esse tema, ou seja, sobre o adicional de plantão dos médicos do município do Recife. Então, como nós iniciamos aqui uma conversa prévia, o sindicato, no intuito de satisfazer uma necessidade da categoria, de atender um desejo da categoria, iniciou um trabalho para a incorporação do chamado adicional de plantão, ou gratificação de plantão, como é o caso no estado de Pernambuco. Nós sabemos que há aqueles médicos que prestam concurso e elaboram no regime de diarista, e há aqueles médicos que prestam concurso e elaboram no regime de plantonista. Vamos considerar que os médicos do PSF também acabam exercendo uma espécie de labor sobre o regime diarista. Por isso que eu fiz essas duas distinções apenas, né, entre o diarista e o plantonista. Nós sabemos que o trabalho sobre o regime de plantão, ele é muito mais desgastante. Eu costumo sempre dizer aos médicos plantonistas, quando atendo e eles estão nessa busca, nessa ânsia e ao mesmo tempo nessa angústia pela incorporação do adicional do plantão, há sempre na fala deles essa necessidade de ter essa incorporação por se sentirem injustiçados, por passarem tanto tempo trabalhando num ambiente de trabalho ainda mais desgastante, já que o ambiente de trabalho dos senhores e das senhoras é altamente desgastante. E eu tenho dito sempre o seguinte, eu tenho visto no meu dia a dia o quão desgastante é o labor do plantonista, pelo o simples contato que eu tenho com os plantonistas, quando comparado com o contato que eu tenho com os diaristas. É visível. Talvez isso gere uma preocupação para aqueles que são plantonistas, mas é fato. A gente consegue enxergar que o labor do plantonista é muito mais nocivo do que o labor do diarista, pelo próprio desgaste, né? Pelo estresse, pelos acontecimentos, pelo dia a dia da atividade de plantonista. Então, muitos médicos acabam se submetendo, a bem da verdade, durante toda uma vida laboral, durante todo o seu período de vínculo, por 30 anos no caso da mulher, por 35 anos no caso do homem, a um regime de plantão por força dessa parcela denominada de gratificação de plantão ou adicional de plantão, que é uma parcela expressiva, muito expressiva, especialmente quando nós consideramos a remuneração do Estado, do município do Recife, de municípios maiores aqui do estado de Pernambuco. Então é uma parcela expressiva que leva ao profissional a se submeter àquele regime de plantão para continuar percebendo aquela respectiva parcela. Não pode sair porque senão vai ter uma perda remuneratória que vai impactar suas finanças. Exatamente, com certeza. E a partir desse cenário, a categoria começou a suscitar a necessidade de haver uma incorporação desse adicional de plantão, de modo que após um certo período que a gente considera no mundo jurídico como um período de estabilidade financeira, essa parcela não mais fosse retirada, e de modo que esse profissional pudesse ser alocado num regime de diarista, ainda que continuasse desenvolvendo, por exemplo, uma jornada de 24 horas, mas não sob aquele regime de plantão, exercendo aquelas atividades inerentes ao plantonista, que o senhor conhece muito melhor do que eu. Se fosse um prêmio.
Passar aquele período se dedicando à emergência. Isso, perfeito. Porque, ao fim e ao cabo, o senhor falou em prêmio, né? Eu vou pensar como se fosse uma isonomia. Não vou falar especificamente em prêmio, mas vou puxar mais para o viés jurídico. É como se fosse garantido a ele um tratamento isonômico. Porque, ao fim e ao cabo, sob o ponto de vista jurídico, todos nós contribuímos com a sociedade. Contribuímos com a sociedade para garantir o que nós chamamos de paz social, de garantir o bem-estar de todos. Então, cada um desenvolve uma determinada atividade, e atividade essa qualquer que seja, mas com o único intuito de satisfazer as necessidades da sociedade. Então, nós temos um serviço de saúde. Nós sabemos que o serviço de saúde é um serviço essencial para a sociedade, para garantir esse bem-estar. Então, o senhor, enquanto médico, e o seu colega, enquanto médico, todos contribuem com a sociedade, com esse bem-estar. Só que o senhor acaba contribuindo sob o senhor acaba contribuindo sob um labor mais nocivo. Mais nocivo por quê? Porque nós chegamos à conclusão que esse labor no regime de plantão é mais nocivo. Então seria uma forma de dar um tratamento isonômico. Olha, o diarista ele contribui com a sociedade, mas ele contribui se submetendo a um ambiente menos nocivo. Dr. Rodrigo contribui para a sociedade, mas contribui submetendo a um ambiente de trabalho mais nocivo. A saúde dele está sendo mais degradada dia a dia. Então seria uma forma de dar um tratamento isonômico, de modo que houvesse uma certa rotatividade. Contribuir durante um período de 15 anos, mulheres, 17 anos e 6 anos, homens, para a sociedade, laborando nesse ambiente de trabalho altamente nocivo, altamente exaustivo. Agora, passado um determinado momento, é justo, isonômico, que eu me afaste desse ambiente e venha um outro profissional, um outro médico para assumir esse posto, para contribuir com a sociedade, com a sua parcela. Então, eu penso nessa perspectiva mais, sabe, doutor Rodrigo? Seria uma garantia de uma isonomia, na verdade. Perfeito. O senhor falou do mérito dessa incorporação da gratificação, que realmente é justo. Mas vamos historiar aqui como tudo isso começou. Se eu não me engano, começou em 2019, né? Começou um pouco antes, doutor Rodrigo. Em 2019, eu posso dizer que foi dado o primeiro passo para a consolidação desse direito, ou ao menos para a possível consolidação desse direito. Porque, na verdade, o sindicato já vinha em busca desse direito há algum tempo. Tanto é que em 2016 foi publicada a primeira lei aqui no estado de Pernambuco, garantindo a incorporação dessa parcela, a gratificação de plantão, que foi a lei do estado de Pernambuco. Em 2016 foi publicada essa lei. Então, a negociação por parte do sindicato em relação ao município do Recife teve início nesse mesmo marco temporal, 2016, 2017. Tanto é que a lei que foi aprovada no município do Recife, ela é praticamente um espelho da lei do estado de Pernambuco. Então, o pleito da categoria iniciou anterior a 2019. Esse marco de 2019 é porque, após essa negociação, essa reiterada negociação que foi entabulada pelo sindicato e a gestão do município do Recife, se chegou a um consenso da edição de uma lei. E essa lei, como eu já disse, ela espelha a lei do Estado, que nada mais diz, em linhas gerais, que aquela médica após 15 anos na condição de plantonista, aquele médico após 17 anos e 6 meses na condição de plantonista, teria o direito a incorporar esse adicional de plantão à sua remuneração. Não seria o seu vencimento necessariamente, seria a sua remuneração, ou seja, ela não poderia mais ser retirada. E a ideia, como nós já concluímos aqui, era possibilitar que essa parcela ela fosse mantida e esse trabalhador, esse médico, pudesse se afastar do ambiente de plantão e fosse trabalhar no regime diarista. Isso foi o que se concretizou em 2019, por força de uma lei que foi editada e publicada, se não me engano, entre maio e junho de 2019. Então, esse foi o primeiro passo concreto que o município deu para garantir esse pleito da categoria. Foi o que aconteceu. Naquele momento, houve uma satisfação por parte da categoria e, a partir daí, nós passamos a orientar a categoria a formular o requerimento, porque no Estado foi feito assim, foi editada a lei e o médico precisava formular um requerimento pedindo a incorporação, comprovando que, de fato,
laborou durante X anos, no caso da mulher 15, no caso do homem 17 anos e 6 meses como plantonista, e a partir daí, após se passar por uma comissão, essa parcela seria incorporada à remuneração e você levaria para a sua aposentadoria, a depender do seu regime previdenciário. Mais à frente nós vamos tratar desse ponto específico, levar para a aposentadoria. Uma coisa é incorporar na ativa, uma outra coisa é incorporar para a aposentadoria, para os proventos de aposentadoria. Fato é que em 2019, quando foi editada essa lei, nós passamos a orientar os servidores do município do Recife a formular esse requerimento. Muitos formularam esse requerimento. O município levou um certo tempo para se organizar internamente para processar esses requerimentos. Fato é que em 2019 ainda, em novembro de 2019, no dia 13 de novembro de 2019, foi promovida uma reforma previdenciária. Uma reforma previdenciária no cenário nacional. Uma reforma previdenciária que foi promovida pela União. E essa reforma, em certa medida, atingiu os servidores dos estados e os servidores do município, em alguns pontos. Um dos pontos que atingiu os servidores, no nosso caso, do município do Recife, foi a disposição, a reforma que diz que as parcelas de natureza temporária, elas não se incorporam à aposentadoria. Diante dessa disposição que foi posta nessa reforma de 2019, de novembro de 2019, pelo governo federal, o município de pronto, eu considero que de forma assodada, infelizmente, passou a suscitar que o adicional do plantão era uma parcela de natureza temporária. E a partir daí começou a negar o direito à incorporação do adicional do plantão para os médicos, suscitando, olha, a reforma promovida pela Constituição, pela emenda constitucional de 2019, 103 de 2019, ela impede a incorporação de parcelas de natureza temporária. Essas parcelas são de natureza temporária, essa parcela é de natureza temporária, por que nós questionamos, né? Ela não é de natureza temporária. Todos os plantonistas, indistintamente, recebem esse adicional de plantão. Como é que você pode falar em temporariedade nessa parcela? Ela é permanente. À medida em que você desenvolve o seu cargo no regime de plantonista, ela passa a ser permanente para o cargo de plantonista. E aí o município passou a suscitar, não, o cargo é de 20 horas. E aí, de pronto, houve um questionamento. O cargo de 20 horas, sempre exerceu o cargo de 24 horas, vem você agora, município, e suscita que o cargo é de 20 horas, isso é no mínimo desleal para com os servidores que tomaram posse exercendo um cargo de 24 horas, que tem como preconcebido o exercício de uma atividade num plantão de 24 horas. Como é que você vem agora e diz que o cargo é de 20 horas e que, por conta desse cargo ser de 20 horas, e pelo fato desse servidor exercer a atividade de plantonista, que recebe esse adicional de plantão? Então, houve uma insurgência por parte da categoria, representada pelo sindicato. Nós elaboramos uma série de documentos jurídicos demonstrando que aquela parcela ela possui natureza permanente. E também suscitamos que mesmo as parcelas de natureza temporária, a partir da vontade do segurado, o segurado poderia optar por contribuir com base nessas parcelas de natureza temporária. Ela deixou de ser obrigatória, mas ela permaneceu podendo ser facultativa. Nós suscitamos que havia possibilidade de se continuar contribuindo com base nessa parcela, logo ter essa parcela considerada para fins de aposentadoria. Mas ainda assim o município foi intransigente, até que após uma série de embates o município disse, tudo bem, é possível sim que se volte a contribuir sobre o adicional do plantão. Que se volte por quê? O senhor poderia me perguntar, porque nesse momento, praticamente nesse momento, o município deixou de descontar a contribuição previdenciária sobre o adicional do plantão. Na verdade, ele deixou de descontar a contribuição previdenciária sobre o adicional do plantão a partir de outubro de 2021. Então, nós tivemos aquele período ali da pandemia, né, de março de 2020, até ali mais ou menos meados de 2021, a situação ficou mais ou menos em stand-by, o sindicato voltou, como nós já chegamos à conclusão aqui, a partir de meados de 2021, a fazer o questionamento. O município de pronto adotou essa estratégia, eu chamo de estratégia, não posso pensar de outra forma, infelizmente.
Estratégia por quê? Porque se não há desconto previdenciário sobre aquela parcela, se aquela parcela não serve de fonte de custeio para a Previdência, não tem como servir de fonte de custeio para a aposentadoria. Então o município, infelizmente, deixou de descontar a contribuição previdenciária sobre o adicional de plantão. E essa discussão, ela nos levou a fazer um questionamento junto ao município. O município, olha, veja, você não passou a reconhecer a possibilidade, depois dos nossos questionamentos, sobre a possibilidade de, ainda que a parcela seja de natureza temporária, o servidor possa optar por contribuir com base nessa parcela? E como é que você deixa de descontar? E aí orientamos os servidores a formular requerimentos pedindo o restabelecimento do desconto sobre o adicional do plantão, bem como abrindo a possibilidade para que ele ocorresse o recolhimento retroativo. Para quê, Ricardo? Para contar com essas parcelas para a aposentadoria. Fato é que, nesse mesmo momento, praticamente, doutor Rodrigo, o município adotou uma outra estratégia. Existe uma outra categoria, que eu não vou falar aqui em respeito à categoria, mas existe uma outra categoria que recebia e recebe ainda determinadas parcelas. E essas parcelas, elas eram tratadas de forma diferente do adicional de plantão do médico. Por quê? Porque sobre essas parcelas dessa outra categoria não havia uma lei dizendo que esses servidores que pertencem a essa outra categoria poderiam incorporar a respectiva gratificação à aposentadoria. No caso do médico, não. Nós não tínhamos aquela lei lá de meados de 2019, permitindo a incorporação do adicional do plantão, mas o fato é que essa outra categoria começou a fazer requerimentos pedindo a restituição das contribuições previdenciárias que fizeram sobre a gratificação X. Porque o município não passou a dizer, olha, parcelas de natureza temporária não são mais incorporadas. Aí essa outra categoria passou a suscitar, olha, se não é incorporada, por que você descontou? Se você descontou, foi injusto, eu quero a restituição. Aí começou a demandar, pedindo a restituição, com propositura, inclusive, de ações judiciais, e o judiciário condenou o município a restituir. O fato é que o município deu um passo à frente, de forma negativa em relação aos médicos. Começou a suscitar que os médicos teriam direito a pedir a restituição da contribuição previdenciária realizada sobre o adicional de plantão, sobre o adicional de insalubridade, sobre o adicional noturno. Isso foi feito de forma desavisada, sem esclarecer quais seriam as consequências, exatamente, quais seriam os impactos. Olha, se o empregador chega para seus empregados e diz, olha, você tem direito a pedir a restituição disso, disso e disso. Só com essa informação ele pede. Só com essa informação ele pede. Foi o que aconteceu. Mas se disser, vai impactar na sua remuneração previdenciária no futuro, aí talvez a pessoa pondere e não queira, né? Isso, doutor Rodrigo. O dever de informar, né? Infelizmente, alguns médicos formularam o pedido de restituição dessas contribuições. Limitado a um período de 5 anos. Né? Isso, limitado a um período de 5 anos a contar da data do respectivo requerimento. Então, o município, com um passo só, ele primeiro acabou dificultando a possibilidade, se não impedindo, a incorporação do adicional de plantão desses médicos que, eventualmente, pediram a restituição dessas contribuições. O município disse, eu te restituo, mas eu sou obrigado a te restituir os últimos 5 anos, porque o restante prescreveu. Então, com um só ato, ele, ao mesmo tempo, acabou promovendo um ato para se desonerar da incorporação desse adicional de plantão na aposentadoria e, ao mesmo tempo, acabou se beneficiando, eu considero que ilicitamente, das contribuições anteriores aos últimos 5 anos, já que as contribuições realizadas anteriores aos últimos 5 anos não seriam restituídas ao profissional. E ele simplesmente disse, olha, eu não incorporo mais, você não tem direito a incorporar, porque você pediu a restituição, não vai levar para a aposentadoria, porque você abdicou dessa possibilidade, ou lhe restituiu os últimos 5, não restituiu os últimos 5, restituiu só 3, porque isso foi feito em 2021, restituiu aos últimos 3, e ainda se beneficiou de todo um período contributivo desse servidor. O fato é que hoje nós estamos vivenciando a necessidade de se garantir a incorporação desse adicional de plantão para os médicos.
Aí, a partir desse cenário que eu apresentei aqui, o sindicato continuou questionando a gestão. Município, você não pactuou, você não ajustou com a categoria não pleiteou, a categoria não cedeu, nós não fizemos uma negociação e você também não cedeu, garantindo esse direito à incorporação, porque agora você está criando estratégias para dificultar ou impedir essa incorporação. Para que o sindicato se insurgiu, eu participei de várias reuniões com a diretoria, até que, num determinado momento, o município disse, vamos encontrar uma solução, vamos cumprir. Aí criou essa lei, uma lei de 2022, de fevereiro de 2022, retratando esse mesmo marco temporal de 15 anos para a mulher, 17 anos e 6 meses para o homem, dizendo que esses médicos, após preencher esse lapso de tempo, poderiam migrar para uma tabela de 24 horas. E ao migrarem para essa tabela de 24 horas, teriam o direito a receber um vencimento no equivalente a 24 horas. Logo, um vencimento no equivalente ao vencimento de 20 horas, mais o adicional do plantão, ou seja, seria de fato incorporado ao adicional do plantão. Mas fomos surpreendidos, doutor Rodrigo, com a informação do município de que os médicos não poderiam incorporar porque não haviam preenchido esse respectivo marco temporal. Por quê? Porque a contar de 2021 eles deixaram de descontar e, além disso, ocorreram soluções de continuidade ao longo do tempo. Então, por exemplo, em 2012, o município não recolheu sobre o adicional do plantão. 2017, o município não recolheu sobre o adicional do plantão. 2018, não recolheu sobre o adicional do plantão. Simplesmente deixou de recolher. Entendi. Então, precisaria ter o lapso temporal, 17 anos e meio homem, 15 anos mulher, e, além disso, precisaria ter a contribuição de 15 anos mulher e 17 anos e meio homem sobre aquela gratificação do plantão. Exatamente. Aí, diante dessa nova informação do município, que até então bastava esse respectivo período, diante dessa nova informação por parte do município, o sindicato se insurgiu novamente. Novas reuniões nós tivemos com a gestão. Em alguma dessas reuniões eu tive a oportunidade de participar. E o município disse, olha, não tem problema nenhum. Mesmo aqueles que eventualmente não conseguiram preencher esses 15 anos ainda de contribuição como plantonista, oportunamente eles irão preencher esses 15 anos, voltarão a contribuir sobre essa parcela e, ao completarem, vão migrar para essa tabela de 24 horas. Como permanecem sendo plantonistas, vão continuar recebendo o adicional de plantão. E ao, de fato, preencher esses 15 anos ou 17 anos e 6 meses como contribuintes sobre o adicional de plantão, vão poder migrar para essa tabela de 24 horas. Essa discussão toda, se é temporária, se é permanente, vai deixar de existir, porque ela vai ser incorporada ao vencimento base do servidor. Essa foi a promessa, mas infelizmente nós tivemos alguns indeferimentos, para não dizer uma série de indeferimentos, sob a assertiva de que os médicos teriam que ter preenchido esse tempo até 2019. E aí, por força disso, ontem mesmo, a pedido da diretoria, nós elaboramos um ofício questionando o município sobre essas informações, sobre esses indeferimentos. Porque, na prática, o município volta novamente a descumprir com o pactuado, com o ajustado, né? E pedindo uma reunião com a gestão para tratar sobre essa nova situação que está sendo apresentada. Já que a ideia era, mesmo diante dessa ausência, futuramente os médicos pudessem continuar contribuindo, voltar a contribuir e, voltando a contribuir, a partir daí preencher esse respectivo lapso temporal como contribuinte. Entendi, perfeito. Então, a prefeitura está elaborando uma série de estratagemas para negar esse direito, né? Doutor Rodrigo, a expressão mais adequada seria essa mesmo. Exatamente, estratagemas para poder burlar o direito da categoria. Mas é isso aí, não vamos desistir nunca. Exatamente. E tem uma outra questão que nós precisamos ponderar, e eu anunciei inicialmente, muitos médicos estão na ânsia, na verdade, de ter essa parcela na aposentadoria. Porque a partir do momento em que eles migram para essa tabela de 24 horas, não se fala em 24 horas como plantonista, se fala em tabela de 24 horas. Então, nada impediria, em tese, que ele continuasse exercendo a jornada de 24 horas,
enquadrado nessa tabela de 24 horas, percebendo um vencimento equivalente a 24 horas, logo no equivalente ao vencimento base de 20 mais o valor do adicional do plantão, e deixasse de trabalhar como plantonista, fosse trabalhar num regime de diarista, exercendo uma jornada de 24 horas. Não teria problema nenhum, isso pode ser feito, o gestor pode fazer isso. E o médico teria esse direito. O grande problema é que na aposentadoria, como é que fica a situação dessa gratificação? Ela vai ser incorporada, ela não vai ser incorporada? Hoje ela gira em torno de R$4.000, é um valor expressivo, como já anunciamos inicialmente. Aí uma outra discussão que surge é como é que fica a situação desses médicos? Tanto daqueles que tiveram a migração para a tabela de 24 horas, como daqueles que não tiveram a migração da tabela de 24 horas. Eles vão ter direito, após a aposentadoria, continuar recebendo esse vencimento base de 24 horas? Depende. Por quê? Essa é uma média, né? Pronto, é isso, depende. Alguns vão ter direito a uma média e outros vão ter direito a levar na integralidade, a depender da data em que entraram no serviço público, exatamente. Aqueles que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003, num primeiro momento, eles têm direito, ao se aposentar, tendo migrado para a tabela de 24 horas, continuar com os proventos de 24 horas, na íntegra, é o que a gente fala de integralidade da integralidade. E depois, aposentados, vão ter os mesmos reajustes dos servidores da ativa. E aqueles que entraram, Ricardo, posterior a 31 de dezembro de 2003, aqueles que entraram posterior a 31 de dezembro de 2003, ou seja, entraram a partir de 1º de janeiro de 2004, como é que fica a situação deles? É média. Média de todas as parcelas que se viram de fonte de custeio para a Previdência. Só que nós temos uma peculiaridade nesse cenário dos médicos do município do Recife que são plantonistas. Por quê? Porque nós já chegamos à conclusão que o município do Recife hoje tem dito que esses médicos não terão o direito a migrar para a tabela de 24 horas por não terem preenchido os 15 anos como contribuinte sobre o adicional de plantão, 17 anos e 6 meses no caso do homem, como contribuinte sobre o adicional de plantão, que essa parcela de natureza temporária, que eles não têm direito a voltar a contribuir sobre essa parcela, embora tenham contribuído sobre 15 anos, por exemplo, 17 anos, por exemplo. Vamos considerar 15 anos no caso do homem, vamos considerar 13 anos no caso da mulher, já precisaria de 15, né, para se encaixar bem no nosso exemplo. Vamos trazer esse exemplo onde a mulher contribuiu com 13 anos e o homem contribuiu com 15 anos. Então, o que é que o município tem dito? Olha, se você não contribuiu até aquela data, 2019, você não vai poder mais voltar a contribuir. É o que tem dito nos indeferimentos. E o sindicato tem dito, não, você disse que para quem entrou até 2019, até a reforma de 2019, o direito à incorporação seria garantido, mesmo que ele venha preencher esse interstício de tempo posteriormente. Aí hoje nós temos esses indeferimentos negando a migração para a tabela 24 horas. Aí o que é que eu tenho dito aos médicos e às médicas? Qual é a sua data de posse, doutora? A minha data de posse foi em março de 2004. Doutor, em março de 2004, a senhora, infelizmente, não vai conseguir incorporar essa parcela na íntegra. A senhora vai incorporar uma média. Por que média é essa, Ricardo? Quem entrou posterior a 31 de dezembro de 2003, o cálculo é com base na média de todas as parcelas que se viram de fonte de custeio para a Previdência. Logo, vamos considerar aqui os médicos contribuíram durante um bom tempo sobre o adicional do plantão e sobre o vencimento base. Há outras parcelas, vamos considerar apenas essas duas. Contribuíram sobre um bom tempo sobre essas duas parcelas. Vem o município e diz, olha, adicional do plantão não incorpora mais. É só agora vencimento base. Como é que vai ficar o cálculo da aposentadoria desses servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004? Nós entendemos que o município, no momento de calcular essas aposentadorias, precisa olhar para o histórico da remuneração desses servidores, catalogar todas as parcelas que se viram de fonte de custeio para a Previdência e incluir na base de cálculo da aposentadoria. Logo, se ele contribuiu sobre o adicional do plantão, ainda que tenha deixado, por exemplo, de contribuir a partir de 2021, até 2021, essas parcelas precisam ser consideradas no momento do cálculo, computadas no cálculo. Agora, vai ser assim? O município está anunciando que não.
Eu acho que isso é um absurdo. Isso é literalmente afanar o contribuinte, do servidor contribuinte. É o que nós chamamos de enriquecimento sem causa. Uma expressão bonita do direito é enriquecimento sem causa, porque está enriquecendo ilicitamente, essa é a verdade, entendeu, Rodrigo? Já que ele contribuiu. Então, o popular é afanar. Afanar, é isso. Então, o município, no momento de calcular essas aposentadorias, deverá incluir na base de cálculo as parcelas adicionais de plantão que serviram de fonte de custeio para a Previdência. Sim, eu não vejo outro caminho. Então é isso, né, doutor Ricardo? Mais alguma coisa? Sim. Então hoje, qual é a recomendação que nós damos àqueles que formularam o requerimento e tiveram indeferimento? Qual é a recomendação que nós damos àqueles que ainda não formularam o requerimento? Agendar para conversar com a gente lá na Defensoria Médica, nós estamos à disposição para prestar os esclarecimentos. Mas, em linhas gerais, a orientação é apresentar um requerimento pleiteando o restabelecimento do desconto previdenciário sobre o adicional de plantão. Aqueles que já tiveram indeferimento precisam nos procurar para a gente analisar se de fato eles não preencheram esses 15 anos. Se não preencheram esses 15 anos, aí é voltar a contribuir. Então, logo preencho esses 15 anos no caso da mulher, esses 17 anos e 6 meses no caso do homem, formular um novo requerimento. Se for indeferido, aí a gente vai ter que judicializar. Se daqui para lá o município não tiver sanado esse problema administrativamente. Quem está em vias de se aposentar, quem estiver em vias de se aposentar, a sugestão é só requerer aposentadoria a partir do momento em que estiver recebendo o vencimento base no equivalente a 24 horas. Se o seu direito é se aposentar com base no último valor percebido na ativa. Quem tem direito a se aposentar no equivalente ao último valor percebido na ativa, Ricardo? Todo aquele que entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2023. Então, aqueles servidores, aquelas servidoras, 2003, que entraram no serviço público até 31 de dezembro de 2003 e são plantonistas, a nossa orientação é só se aposentar após conseguirem migrar para essa tabela de 24 horas. Para poderem levar esse valor do adicional do plantão para a aposentadoria. Aqueles que não têm direito a esse regramento, aqueles que vão se aposentar com base na média, não precisam esperar para migrar para essa tabela de 24 horas. O que eles precisam é voltar a contribuir sobre essa parcela, para quando chegar no momento da aposentadoria, o Reciprévio, o município, na hora de calcular, pegar essas parcelas todas que se viram de fonte de custeio para a Previdência, diga-se, adicional de plantão, e considerar na base de cálculo. Perfeito, doutor Ricardo. É um podcast muito esclarecedor, complexo, mas esclarecedor. E caso algum dos nossos telespectadores, espectadores, ouvintes, enfim, dependendo da plataforma, né, tiver alguma dúvida a mais, procurar a Defensoria Médica para esclarecimento, né? Perfeito, doutor Rodrigo. Estamos à disposição. Porque cada um deve ter a sua particularidade, né? Isso. Deve ter N particularidades aí nesse meio, né? Sim, com certeza. Há médicos, por exemplo, que entraram em 2017. Aí será que vale a pena ter que contribuir com base nessa parcela? Será que não é melhor deixar de contribuir com base nessa parcela, pegar o recurso que seria vertido sobre essa parcela e fazer uma aplicação? Tem que analisar caso a caso, como o senhor bem disse. Bem, perfeito. Obrigado, doutor Ricardo, aí pelo comparecimento. À disposição sempre. E é isso, colegas. Escutem o que o doutor Ricardo falou. Se tiverem alguma dúvida, procurem o doutor Ricardo lá no Sindicato dos Médicos de Pernambuco, porque é um assunto muito importante. É um assunto que traz repercussão no seu vencimento quando se aposentar, na sua remuneração quando se aposentar. Obrigado, doutor Ricardo, mais uma vez. E lembrando sempre, um sindicato forte é um sindicato de lutas. Um abraço a vocês, até a próxima.